Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos montar aí um bolo de andar. É o meu primeiro bolo de andar, gente, todo verdadeiro. E eu queria que vocês acompanhassem. Eu gravei tudinho para vocês, desde a montagem até a decoração. Tem uns 2, 3 anos que eu trabalho com bolos festivos. E sempre algum cliente vinha perguntar se eu fazia bolo de andar. E eu não fazia, gente. Por mais que as pessoas pediam, elas às vezes confiavam em mim, mas eu não fazia. Eu tinha o seguinte pensamento: eu tinha que fazer um pra mim primeiro, se desse certo, aí eu colocava pra vender. Porque eu não gosto de fazer cliente nenhum, gente, de cobaia. Então eu sempre faço um teste antes de começar a vender. E eu, gente, precisava fazer esse bolo aí, e foi até o bolo do meu filho de 4 aninhos, porque no outro mês ia ser o casamento da minha sobrinha. E eu já estava intimada, né, a fazer o bolo e os doces do casamento dela. Então eu precisava fazer um teste antes. Aproveitei o aniversário do meu filho e fiz aí esse bolo que vocês vão ver tudinho. Esse bolo é o bolo que vai ficar embaixo e ele tem 20 centímetros de diâmetro e vai ficar com 15 centímetros de altura. Eu vendo ele como 25 fatias. E o bolo que vai ficar em cima, ele tem 15 centímetros de diâmetro e eu vendo ele como 15 fatias. Então, totalizando aí, todo o bolo verdadeiro rende 45 fatias. Aqui na minha casa nós somos em 30 pessoas. Aí merece mais 30 e 45. Você fez demais. Fez não, gente. Aqui, se a gente puder, a gente come até o caninho que tem dentro do bolo. Ai, que vergonha. E aí eu já estou finalizando a primeira montagem do bolo de baixo. E vocês vão ver que eu peguei um papel manteiga. Esse papel é aquele que fica no fundo da assadeira quando a gente assa o bolo. Eu aproveitei, peguei um dele, fui dobrando o papel e fiz um corte para achar o meio do bolo. Coloquei ali em cima e vocês estão vendo que eu já estou passando um cano, porque eu já queria fazer essa parte, gente, na hora da montagem. Esse cano que eu passei, que vocês viram, é o cano que vai ficar ligando um bolo ao outro no meio. E agora eu peguei um disco de assadeira que é o de 15 centímetros, que é o mesmo tamanho do bolo de cima, e fiz uma marcação aí para ver onde é que ia ficar o bolo quando eu colocasse um em cima do outro. Então eu fiz uma marcação e dentro dessa marcação você tem que colocar os caninhos onde vai ficar o bolo para ele aguentar a estrutura do bolo de cima. Só que, gente, eu fiz uma coisa totalmente errada e vocês não façam isso que eu fiz, porque o bolo ele não vai ficar reto da maneira que eu fiz. O que eu tô fazendo, ó, vocês estão vendo aí. O certo é você pegar um caninho, você mede ali o tamanho que vai ficar no bolo. Depois que você cortar o primeiro caninho, você tem que cortar os outros canos do mesmo tamanho do primeiro. E não era uma coisa que eu tava fazendo. Vocês estão vendo que cada local eu tava medindo, porque na minha cabeça o caninho não poderia ultrapassar a massa do bolo. Então é lógico que às vezes em cima não fica reto. Tem uma parte que fica mais baixa, tem uma parte que fica mais alta. Então era isso que eu estava fazendo. Observe, ó. Ele ficou alto, eu ia lá e cortava. Não façam isso, gente. Vocês medem o primeiro cano, viu ali, mediu. A partir daquele primeiro caninho, vocês cortam os outros todos iguais. E agora eu vou começar a montar o bolo de cima. Eu utilizei o guindaste da Blue Star e decidi montar o bolo ali mesmo para evitar de transportar o bolo para o guindaste no outro dia. Eu já montei no próprio guindaste da Blue Star. E como eu falei ali para vocês, esse bolo é de 15 centímetros de diâmetro. Vocês têm que comprar o guindaste caso vocês queiram comprar pronto, porque tem como fazer caseiro com disco de isopor. Mas se você for comprar pronto, você tem que comprar 1 centímetro a mais do tamanho do seu bolo. Neste caso, como eu estou usando o bolo de 15 centímetros, o guindaste é de 16 centímetros. Se o bolo de cima de andar que você for fazer for de 20 centímetros, então você tem que comprar o guindaste de 21 centímetros. Tanto para o bolo de baixo como para o bolo de cima, eu decidi fazer o mesmo recheio, que são os recheios de chocolate, ninho e coco.
Por ser a minha primeira vez de fazer bolo de andar, eu decidi não colocar frutas nesse bolo, nem de abacaxi, nem geleia de morango, porque se acontecesse alguma coisa de rachar, eu ia ficar na cabeça que seria a culpa da geleia, porque soltou muita água, enfim. Então eu decidi fazer aí um bolo com recheio simples mesmo, de brigadeiro. Essa parte branca que eu coloco antes de colocar o recheio é a minha contenção de chantilly, que eu sempre gosto de colocar para fazer tipo uma barreira, e essa contenção ela me dá mais segurança. Como vocês viram, eu montei o bolo ali naquele disco, que é o guindaste. Esse disco, ele tem um furinho, que é onde vai passar o cano. Quando você compra o guindaste, ele já tem esse discozinho junto com o cano. E é para você fazer esse processo que eu estou fazendo. Tem gente que faz no dia da decoração, que seria no outro dia. Eu já quis deixar esse processo já no jeito, já colocado o caninho, porque no outro dia eu não ia ter tanto trabalho. Eu só ia decorar e colocar o bolo em cima do outro. E aí, gente, eu tava nervosa, né? Precisei da ajuda do meu marido, do meu gatinho, do meu lindo. Só besteira. E aí, gente, eu tava ajeitando, porque na hora que você passa o cano, os bolos vai, tipo, meio que subindo, sabe? Tem hora que dá uma agonia, assim. Então eu tava limpando. Olha, gente, eu segurando. Porque aí embaixo tem uma trava. Então por isso que você consegue segurar, assim, o bolo no ar. Você coloca só um plásticozinho, coloca na geladeira e no outro dia é só decorar. E agora nós vamos começar a tingir o chantilly de vermelho, que vai ser pro bolo de baixo, e o azul pro bolo de cima. Só que eu não estava muito preocupada em deixar o chantilly muito vermelho. Por quê? Porque a minha intenção seria pintar o bolo de vermelho. E quando eu digo pintar na bombinha junto com o pó de decoração. E sempre quando eu vou pintar o bolo, por mais que seja uma pintura, eu gosto de deixar o chantilly próximo à cor da pintura. Por quê? Porque se eu deixar o chantilly branco e eu pintar, por exemplo, de vermelho, o que vai acontecer? Às vezes o cliente rela no bolo, né? Enfia o dedão no bolo, como aconteceu já várias vezes. E aí, se o chantilly estiver no branco, vai ficar feio. Então, por isso que eu gosto sempre de tingir o chantilly próximo à cor que vai ser pintado o bolo. Eu sempre gosto de começar a alisar o bolo na parte de cima, para depois alisar embaixo. Sempre quando você for alisar aí nas laterais, sempre deixa a sua espátula encostando no tabuleiro ou no seu cake board, porque assim o seu bolo vai ficar retinho, evitando aquele formato de funil. Eu não queria as minhas quinas perfeitas, eu queria bem pouquinho levantado aí, então eu tô retirando o excesso de chantilly e aí eu vou passar novamente a minha espátula em cima para quando eu passar a espátula reta nas laterais, ela subir pouca coisa. E é esse efeito que eu queria. Eu tô colocando um pouco de chantilly aí no tabuleiro para quando eu pintar não ficar muito difícil de eu limpar esse tabuleiro. E aí eu vou utilizar o pó vermelho rubi e o vermelho natal. Vou dar uma misturada nos dois junto com o álcool de cereais para dar um efeito bem legal. E agora eu vou querer um pouco de brilho no meu bolo. Então eu vou colocar um pouco de glitter vermelho, só que eu vou misturar com álcool de cereais, porque se eu não colocar álcool de cereais, fica aquele bolo muito brilhoso, e eu não queria isso. Quando você coloca chantilly no tabuleiro, na hora que você vai limpar, você vê que sai com muito mais facilidade. E agora eu vou decorar o meu bolo de cima e vou utilizar aí esses corantes azul e também vou pintar o bolo de azul.
Eu sempre gosto de deixar o chantilly bem hidratado quando atingir esse ponto aí, ó. E eu sempre gosto de hidratar com leite condensado porque deixa o chantilly mais docinho. Mas tem gente que gosta de hidratar com água, tem pessoas que gostam de hidratar com o próprio chantilly. Eu gosto de hidratar com leite condensado. Fica muito mais gostoso. E eu fiz umas contas erradas e acabou meu chantilly. E eu tinha bem pouco aí, eu tinha que fazer milagre para cobrir esse bolo, porque não tava querendo, né, gente? Eu tava com pressa, né, de bater outro chantilly. Preguiça. Então, quando isso acontece, o que que faz? Você tem que primeiro passar a espátula na lateral, porque sempre sobra aí, ó. Você vai vendo que vai saindo um pouco de chantilly, e aí esse chantilly que fica na espátula, você vai colocando em cima. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá certo. E vocês estão vendo, gente, que o bolo tá andando, né? Ele tá andando, não tá ficando no local. Então eu tentei, ó, com a espátula mesmo, voltar ele pro meio, porque ele tava querendo correr daí. E assim, gente, eu tava apanhando nesse bolo, né? Porque eu colocava chantilly em cima, mas não tava fechando direito. No vídeo não dá pra perceber, mas tava aparecendo um pouco de bolo na parte de cima. E eu alisava, gente, passava na lateral e voltava pra cima. E aquele negócio parece que não tinha fim. E aí eu não ia bater um chantilly, gente, só por conta da parte de cima, né? Então vocês veem que eu tava apanhando aí, questão de cima, que eu queria fechar um pouco onde tava aparecendo o bolo e não ficava reto. Tava me dando muito trabalho. E aí, gente, eu desisti. Eu falei, vai desse jeito mesmo, é bolo pra família. Eu já tava no prazo limite já, porque eu tinha que tomar banho, tinha que levar esse bolo pra não sei aonde, tinha que gelar ainda pra transportar esse bolo. Então eu falei, vai desse jeito aí mesmo. E aí eu vou pintar, gente, o bolo. Peguei aí um pouco de cada, não coloquei muito azul marinho, porque não era essa a intenção de deixar muito escuro o bolo. E aí você mistura com álcool de cereais. Da mesma forma que eu coloquei o glitter vermelho na parte de baixo, eu vou colocar o azul na parte de cima. E agora é hora de transportar o de cima pro bolo de baixo. Como eu fiz? Eu afastei, gente. Fui puxando assim pra frente, ó, e eu consigo segurar. Meu esposo ligou a lanterna, porque tava um pouquinho escura, e aí eu tava tentando encontrar, gente, a parte da frente, ou era a parte de trás, nem sei mais. E aí, gente, você tem que centralizar bem o bolo, e você vai rosqueando o cano da parte de cima para a parte de baixo. Não enfia com tudo de uma vez, tá, gente? Nesse momento o bolo tá reto, mas quando eu começo a rosquear o cano para ele ir para a parte de baixo, vocês vão percebendo que o bolo vai ficando torto. Se eu tivesse cortado os caninhos todos igualmente, não teria acontecido isso. Aí outro erro também, gente, que teve, porque esse cano do meio que eu tô rosqueando, eu esqueci de cortar ele, eu esqueci de medir o bolo de baixo com o bolo de cima e cortar a diferença. Aí ficou assim. Meu Deus. Não conseguia mais, gente, de voltar. Vocês viram que o bolo ficou torto. Daqui a pouco eu vou girar para vocês verem. Ele ficou torto. É lógico que para foto a gente procura as melhores posições. E aí eu tava tentando um jeito de cobrir esse canto que ficou. Tá bom. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Curte aí, deixa o seu like e compartilha aí com toda a galera. E aí você tá vendo meu bolinho torto, gente. Mas é aquele ditado, né? Vivendo e aprendendo. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Fui!